Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Ei, coisa boa um ar-condicionado na vida do crente, né, meu irmão? Você chega e fala quão bom e agradável estar na casa do Senhor, né? Num dia quente desse, um arzinho gelado na nuca, coisa boa. Muito bem, meu irmão, vamos aí estudar as Escrituras. Vem fazer uma hora extra com os catecúmenos, vem aí, 8 horas. Os catecúmenos aí, ó, o Renato aqui está na segunda aula já. Intervalinho, 10 minutos, toma água, bebe um café. Clarice traz até café para os nossos catecúmenos. Vai. Teve um turma que fez catecúmenos e não tinha café, não. Muito bem. Queridos, semana passada estava lá na Bereia, estava lá com os nossos irmãos e o seminarista Rodrigo deu aula, seguindo a nossa série aí de teologia bíblica. Rodrigo falou sobre o caos ali da Torre de Babel. Então você que gosta do evento de Pentecostes, olha que misericórdia de Deus, né? A confusão das línguas, fruto do pecado. Agora, no Pentecostes, Deus revertendo as coisas. Pensa aí, meu irmão, falar em línguas não tem nada a ver com labachura siricanta. Falar em línguas é compreensão da Escritura e não confusão. As línguas são boas quando as pessoas ouvem e dizem: ouvimos os mistérios de Deus na nossa língua materna. É essa a surpresa do livro de Atos. É Deus graciosamente revertendo aquela confusão que o pecado causou lá em Babel. Então, Rodrigo tratou isso com os irmãos. E aí, logo em seguida, a Babel você tem os nossos patriarcas. Hoje é o dia de deixar os ativistas malucos, né? Falar sobre patriarcado, meu irmão. Século 21, essa é uma palavra proibida quase, né? Mas com certeza aí no bom sentido. Nossa cultura judaico-cristã, né? Tem as suas raízes aí no que orgulhosamente podemos chamar de patriarcado, pensando nos pais da fé, como a Escritura trata, Abraão, Isaque e Jacó, é o que nós falaremos ao longo dessa manhã no nosso estudo, tá bom? Então vamos pensar aí sobre os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar, meu irmão? Vamos pedir a Deus misericórdia e graça para a gente compreender as Escrituras. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, pela bênção de estudar a Tua Palavra, de estar reunidos no dia do Senhor para ouvir sobre aquilo que o Senhor nos revelou como Escritura. Senhor, a Tua Palavra nos instrui para a vida, Tua Palavra nos conduz à salvação, a Tua Palavra nos revela o caráter do Senhor. E nós queremos nessa manhã nos aprofundarmos nesses conhecimentos. E nós precisamos da instrução do Senhor. Não somos pretensiosos, Pai, de pensar que nossa mera cognição é suficiente, Pai. Nós somos limitados, Deus, e por isso nós clamamos para que na Tua misericórdia o Senhor ilumine a nossa mente com Teu Espírito, para que nós possamos compreender os oráculos de Deus e ser por eles transformados. Nos leva a uma vida prática, nos leva a uma vida de fé, nos leva a crer na Tua Palavra e a viver pautados nela. Assim é que nós oramos, assim é que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vida aí dos pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que estão diante de nós como os primeiros, né, a quem Deus vai essencialmente chamar e começar a tratar o povo de Canaã. Por que seria importante para nós pensar sobre pais na fé? Qual o benefício que a gente tem sobre isso? Por que de manter essa memória, os filhos de Abraão? Qual a relevância destas coisas? Nós precisamos entender que Deus está, a partir de Abraão, criando um povo. Um povo do qual não só pela descendência, Romanos vai discutir amplamente isso, não por ser filhos de Abraão e ter um sangue judeu correndo nas suas veias, não somente por isso, mas pela revelação da salvação,
Pense aí em história da redenção. Deus está redimindo o mundo. A Bíblia está contando sobre como Deus salvou os homens do seu próprio pecado. E na revelação dessa redenção, ao longo dessa história, Deus vai escolher para si um povo do qual Abraão vai ser o primeiro representante. Abraão sendo representante, então, não de uma etnia, porque aí não dá, meu irmão. O Marcelo, filho de Abraão, Marcelo é japa. Marcelo tem uma outra linhagem. De mim aqui, ó. Quando eu tomo um solzinho, eu pego cotas na faculdade, quando eu tomo um sol. E aí o David já, que nem é japonês, nem é pretinho, é branco e grande. Como que a gente vai distinguir etnia? Então a gente entende que Abraão é importante para nós, não essencialmente pela etnia que ele está nos dando, pela descendência sanguínea, de ser descendente de Abraão, mas pela história da redenção. O que Abraão, Isaac e Jacó estão nos revelando sobre o plano salvador de Deus para a humanidade? É assim que nós estamos pensando em teologia bíblica. E mesmo que eu, Marcelo e David sejamos diferentes na nossa etnia, na nossa raça, e nem todos sejamos descendentes diretos de Abraão, o Novo Testamento vai nos ensinar que aquele que pela fé crê em Cristo é filho de Abraão pela fé. Vive na mesma fé de Abraão. Vive na mesma esperança que Abraão teve. Grupo dos Lares, discutimos isso essa semana. Falamos sobre Abraão, fizemos lá uma analogia sobre Abraão. E hoje nós vamos citar Sara e Agar aqui no nosso estudo. E se você está na EBD, privilegiado você no Grupo dos Lares essa semana, porque Sara e Agar serão citadas lá no capítulo 4 de Gálatas. O assunto lá é filiação, e nós vamos falar sobre ser filhos da mesma promessa feita a Abraão, filhos da promessa como Isaac foi, tá bom? Aí o Marcelo pode mesmo, não, o Isaac é meu filho da promessa, tem um Isaac lá na casa do Marcelo, né? Tem um Isaac lá, mas nós não estamos pensando em etnia, não. Vamos lá, meu irmão, vamos começar aí então, que o assunto é longo hoje, muito tem pela frente e coisas importantes para nós cuidarmos. Se não somos judeus, qual a importância dos patriarcas para nós? Qual a relevância? Então, exatamente o que nós falamos, nós estamos pensando muito além da etnia, os patriarcas são importantes para nós naquilo que eles representam no plano da salvação. E aí os judeus são descendentes mesmo de Abraão, meu irmão. A nação judaica lá, a bandeirinha de Israel, estrela de Davi, azul e branco, eles são descendentes de Abraão mesmo. Nós não por nascimento, mas nós na mesma fé, como Romanos vai nos ensinar. Então, primeiro, vamos lá, pai Abraão, esses pai de 14 filhos, nenhum de nós aqui dá para ser pai de multidões, né? Só o Tiago que vai ter mais uns 8 adotivos pela fé. Por que, Tiago? Vamos lá. Abraão, vem comigo, meu irmão, vamos lá. Primeiro ensino que nós aprendemos com Abraão. Nós não vamos ler cronologicamente todo o texto. Nós teríamos que ir de Gênesis 12 até Gênesis 37. É o período que abrange o período dos patriarcas. Obviamente, nós não vamos ler todo o texto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher princípios teológicos dos patriarcas, tal como o Rodrigo já começou a fazer na semana passada. Se lembra aí de Abraão quando vai cortar um pacto com Deus? Lembra lá dos animais? O Rodrigo explicou isso na semana passada. Então, esse é um dos pontos que eu vou já deixar passar de cara. Mas algo que nós já temos em Abraão é eleição. Eleição. A família do Jorge aqui, da Cláudia, né? O Jorge é agregado, né? Família da Cláudia. Os irmãos que não são presbiterianos e que estão se achegando a nós aqui, falam, pô, mas esses presbiterianos é chato, hein, cara? Os caras vão falar de Abraão, eles já querem falar de eleição, de predestinação. A gente é chato, gente. A gente é chato. A gente o tempo todo fica pondo esse assunto. Meu irmão, doutrinas como essa estão presentes na Escritura, desde Abraão. Desde Abraão. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, verso de número 1 ao verso 3. Texto que nós vamos ler que nos fala já sobre este princípio, sobre como Deus está escolhendo para si um povo. Vou pedir para o nosso irmão diácono Ricardo ler para nós. Você pode trazer o microfone ali, por favor, para o Ricardo?
Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Não está saindo nada aqui não, gente. Morreu o microfone. Agora viveu o microfone. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão está lá vivendo a vida dele em Ur dos Caldeus e do nada aparece um tal de um Deus da aliança e diz: quero você, cara. Meu irmão, entenda que Ur dos Caldeus é uma terra na região da Mesopotâmia. Eles estão, quando você olha o mapinha de Jerusalém, ao lado direito, já acima dos vales. A vida dos caldeus. E você talvez já tenha ouvido falar dos caldeus. Eles vão ser no futuro inimigos do povo de Deus, invasores da terra de Jerusalém. Abraão estava lá. Abraão estava vivendo a sua doce vida. Por que nós estamos pensando em eleição desde já? Abraão não é de uma natureza diferente dos caldeus. Abraão não é um homem impecável, não é um homem mais santo, é um homem como qualquer outro. E a razão pela qual Deus vai escolher Abraão como um patriarca é a mesma razão pela qual ele amou a Maria Helena com amor eterno. E disse: eu quero você para mim. Qual a razão para Deus nos querer? Não há em nós beleza, formosura, capacidade, nada. Por isso, um princípio exposto já em Abraão é o fato de Deus chamá-lo de Ur dos Caldeus sob a perspectiva de eleição. Romanos capítulo 9. Quer aprender predestinação, meu irmão? Aí você vem tomar o cafezinho dos catecúmenos. Domingo que vem o nosso tema é predestinação. Às 8 nós estamos aqui na igreja estudando sobre alguns temas fundamentais. Por quê? Deus diz que Ele é o oleiro e Ele tem direito sobre a massa para fazer vasos para a honra e para a desonra. Ato livre do Senhor. Da mesma liberdade, Deus escolhe Abraão e o chama para si. Olhe como nós estamos vendo na história da redenção, desde o princípio, Deus se afeiçoando a Abraão e o chamando para a salvação. Da mesma forma, Deus vai escolher e determinar a terra onde esse homem vai morar. Olha o verso 14 aí, no capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso 14. Olha como o texto segue falando sobre o lugar para onde Deus vai levar Abraão, e nós vamos destrinchar essas promessas já. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha onde estás, para o norte, para o sul, o oriente e o ocidente, porque toda a terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no comprimento e na largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Da mesma forma como Abraão está sendo chamado por Deus, o Senhor já está designando para ele a famosa terra prometida, que só seria conquistada depois que o seu bisneto José descesse para o Egito, levasse seu neto Jacó com toda a família, e toda essa geração morresse, 430 anos depois fossem libertos por Moisés e conduzidos 40 anos no deserto para, afinal, entrar na terra de Canaã. E não venha você me dizer que decretos de Deus não existem, hein? Olha aí a aplicação da nossa aula hoje, lá pela manhã. Então, como Deus está conduzindo a história e Deus está escolhendo Abraão e dizendo para ele: olha, você que eu tomei, eu vou tomar este lugar e vou entregar a você. Essa é a terra que eu preparei para você, e a tua descendência será numerosa como a areia do mar. Quantos filhos Abraão tem, meu irmão? Quantos filhos Abraão vai ter na vida?
Vamos lá, gente. Eu quero alguém que fale assim. 2. Ismael, Isaac. Deus vai escolher tão somente Isaac para perseverar a herança. Ismael também é filho de Abraão. Um filho. E Deus falando assim, seu povo vai ser como o pó da terra. Se alguém contar o pó da terra, contarão seus filhos. Nós vamos ver essa turma sair de forma tão inumerável do Egito para habitar Canaã, e todos nós aqui hoje sendo alvo da promessa de Deus a Abraão pela fé. Então olhe como Deus está chamando Abraão, e agora Deus está fazendo promessas a Abraão. Este é o segundo ensino que nós temos no texto. Não só a eleição de Deus escolher aquele homem, mas agora as promessas proferidas por Deus a ele. Olha aí o capítulo 12, verso 1 a 3, como nós lemos. A gente tem algumas promessas aí com características diferentes. Promessas direcionadas a algo que é individual, a algo que é nacional e a algo que é universal. A primeira delas, vai lá o herege. Um herege que se apossou dessa frase, né? Se tu uma bênção. Minha avó ganhou uma caneca de uma das seitas evangélicas aí, escrito se tu uma bênção. E um paninho também, de limpar o suor, com um paninho ungido. Minha avó tem lá. Se tu uma bênção, qual é a promessa de Deus para Abraão? Uma ordem e um chamado para que Abraão, ele mesmo, seja a resposta imediata de Deus na eleição, no escolher de um povo e Deus se revelar a Abraão. Deus está tratando individualmente com aquele homem e vai fazer dele a resposta dessa promessa. O primeiro caráter da promessa de Deus é imediato. O segundo deles é nacional. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você vai ver Abraão pecando e Deus poupando Abraão no seu pecado. Você vai ver guerras de reis uns contra os outros e Deus livrando Abraão nesse contexto. Você vai ver Ló, sempre tem um parente, né, para bagunçar o negócio. Ló vai junto. Ló vai seguir Abraão. E Ló vai causar problemas indo para Sodoma e Gomorra. Ele, a princípio, começa a brigar por conta de gado, literalmente. Os descendentes de Ló e os descendentes de Abraão, eles se separam. E mais à frente é Abraão quem vai interceder ao Senhor pela vida de Ló. E Deus vai ser favorável a Abraão. Olha a promessa que Deus está fazendo. Eu vou favorecer você. Eu vou abençoar aqueles que estiverem contigo. Eu vou amaldiçoar aqueles que estiverem contra você. Por causa de Abraão, este patriarca é alguém de uma natureza diferente, anda com Flávio. Flávio é crente, quem anda com Flávio é abençoado, quem não anda com Flávio é ímpio e está desgraçado, sem a graça do Senhor. Meu irmão, não reside em nós, como não residia no patriarca. É Deus formando para si um povo e usando das suas promessas agora num âmbito nacional. Por onde aquele homem fosse, levava consigo uma promessa do Senhor. E Deus seria favorável por todo o terreno que ele percorresse, todo lugar onde ele estivesse. Olha aqui como a terceira promessa tem muito a ver com a gente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, Deus não está tratando com israelitas, não está tratando com cananeus, nem com descendentes sanguíneos de Abraão. Eu, pretinho, Marcelo, japonês, e David, brasileiro. Sua família é o quê? Já é brasileiro, já deu aquela misturada boa. Como a minha também, eu sou italiano, né? Minha cara de italiano, brancão. Nós não temos descendência de Abraão. Nós não nascemos em Canaã, nós não viemos dessa linhagem. Mas a promessa do Senhor desde o princípio é que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Como? Lembre-se, meu irmão, como é que nós começamos essa aula? Deus está escrevendo a história da salvação da humanidade. E Deus, pela sua graça, está escolhendo um homem para nele usar de graça e Deus construir a história da redenção. E Deus vai usar Abraão para fundamentar um povo numeroso que vai habitar Canaã, de onde a descendência virá o Cristo. E a palavra será pregada a todos. E nós aqui em Guarulhos, como família dos confins da terra,
o nosso continente não era conhecido pelos hebreus nessa época, nós somos abençoados. Deus está cumprindo essa promessa, não só num nível pessoal de abençoar Abraão, num nível nacional de abençoar aqueles que estão junto dele, mas num nível universal, de através de Cristo, alcançar todo aquele eleito que o Senhor tem, pela fé, a mesma que Abraão teve, a mesma que o Senhor concedeu a ele, o Senhor nos alcançando também. Isso precisa responder um pouquinho da nossa pergunta aqui, meu irmão, o que nós temos a ver com os patriarcas? Se nós não somos judeus, se você não vai pôr lá um candelabro e uma bandeira de Israel na tua casa, por que seria importante lidar com isso? A gente está sempre voltando na preocupação de fecharmos o Velho Testamento e dizer que ele não importa. Meu irmão, o Velho Testamento são os fundamentos sobre os quais o Novo vai se pôr, e Deus vai cumprir a história da redenção, por meio da eleição e da escolha de Abraão, por meio das promessas feitas, Deus está alcançando o seu povo. Eu e você somos parte disso. Olha mais, promessas de Deus aqui ainda. Promessas de Deus são cumpridas sobrenaturalmente. Deus olhou e falou, quero para mim. O relacionamento de Deus com Abraão é monergista. Agora a gente começa a usar as palavras difíceis, porque nós somos engomadinhos também. Nós somos engomadinhos, a gente gosta de falar escatologia, coisa assim, bem... O que significa ser monergista? Ajuda aí, meu irmão. Já falamos disso bastante aqui, hein? Quando estudamos o plano da salvação, estudamos soteriologia, falamos bastante sobre monergismo. Mono significa um. Ergon, trabalho. Pensa aí na sua cadeira ergonômica. Mono, ergon, um é o que trabalha. Qual é o ato de Deus ser monergista sobre a vida de Abraão? Quem é que está trabalhando para as coisas acontecerem? Só Deus. Deus é o único que trabalha. Sabe o que é o problema, meu irmão? A nossa vida é assim. O que você faz para ser salvo? Você é salvo por graça. Você é salvo porque, como Abraão, você foi eleito, escolhido por Deus. Da mesma forma que promessas Deus concedeu a Abraão, Deus concede a você. Você está sendo bendito hoje nos confins da terra. E olhe como Deus continua trabalhando de forma única e exclusiva nas nossas vidas. Nós somos o agente passivo. Qualquer coisa que a gente faça é em resposta ao Senhor. É Deus quem trabalha. Mas esse cara chamado Abraão parece bem com a gente também. Quando você olha e você fala assim, Senhor, amo tanto o Senhor, mas eu acho que o Senhor está um pouco atrasado. Eu acho que o Senhor está precisando de um empurrãozinho, Jesus. Então deixa eu dar uma ajudinha para o Senhor. Pensei numa ideia aqui, Jesus, para a gente adiantar aquele plano que eu orei e o Senhor não respondeu. Sabe, eu pedi um carro novo, o Senhor não deu. Eu estava pensando aqui, tem um consórcio da BV agora, 60 parcelas. Estou querendo dar um empurrãozinho para o Senhor Jesus. E a nossa vida vai degringolar, perceba, meu irmão, em não confiar nas promessas de Deus. Olha como a gente começa a trazer a vida de Abraão para um pouco mais perto. Não confiar em promessas como o sustento do pão de cada dia. Não confiar em promessas como a salvação é para nós e nossa casa. Não confiar em promessas de Deus. Nós começamos a titubear. Abraão titubeou, meu irmão. Sabe o que ele fez? Ele deu um empurrãozinho. Ele falou, Senhor, o Senhor disse que faria uma grande nação, mas eu acho que o Senhor esqueceu, assim. Quem sabe o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não esquivou no plano? E o que Abraão vai fazer junto da sua esposa Sara? E a turma está culpando Sara, né? Mas Sara que deu a ideia. Mas ninguém faz filho sozinho, meu irmão. Posso te garantir isso. Abraão concordou no plano. E eles tiveram Ismael. Ismael é alguém que vem na desobediência de Abraão. Ismael é alguém que está vindo na falta de confiança na promessa de Deus, que diz que faria descendência, que diz que tornaria numerosa. Olha como a nossa vida se relaciona com Abraão
E Deus vai olhar e vai falar, tudo bem, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, eu vou abençoar Ismael e eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Mas não é ele o descendente que eu disse que eu traria. Eu vou trazer o meu. Deus vai cumprir as suas promessas, é monergista, é ele que faz. Quando Deus promete, meu irmão, é ele que cumpre. E as promessas da Escritura, tá bom? Quando você fala assim, eu conheci uma moça que ela sempre falava assim, Deus tem um prometido para mim. Já viu essa? Deus tem um prometido para mim. A Cláudia falou, você? É. E depois ela contou, é você, Jorge. O prometido é você mesmo. O caso dessa moça, o prometido para ela já era casado. Essa moça que eu estou pensando. Deus tem um prometido para mim, Deus tem um prometido para mim. Ela só tinha um detalhe, que ele já era casado, tinha 2 filhos. Olha o perigo de nós criarmos promessas que Deus não prometeu. Meu irmão, eu estou dizendo que Deus cumpre as promessas que Ele fez, não as que você quer que Ele faça. Vá com calma. Então, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. As promessas que Ele faz na Escritura, Ele as leva a cabo. E Ele não precisa de empurrãozinho. Ele não precisa que você faça um Ismael. Senhor, está aqui um filho aqui, para o Senhor poder dar a posteridade. Afinal de contas, o Senhor não dá conta, né? O Senhor não é suficiente. E Deus não vai levar adiante. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, meu irmão, para a discussão do momento. Aborto. Aborto é a discussão do momento. Está para ser legalizado no nosso país, na base da canetada, por pessoas que nem foram eleitas pelo povo, escolhidas por governantes. Estão decidindo por nós. Deixa eu só te lembrar que Ismael não tem nada a ver com a história, viu? Se Abraão pecou, se Sara e Agar pecaram, o problema é deles. Abraão não tem nada a ver, Ismael não tem nada a ver com a história. Se a criança é fruto de estupro, pobre dela, que conheceu a luz por meio de um pecado, ela não é responsável por isso. Eu não sou responsável pelo pecado dos meus pais que me conceberam com 3 anos de namoro em pecado. Eu não sou responsável por isso. Eu vou viver a minha vida com Cristo. Está diante de vocês aqui um potencial aborto. Vai nessa ideia não, crente. Vai nessa ideia não, meu irmão. A criança não é responsável pelo pecado dos seus pais. Há crentes pensando que, tem exceções, né? Não há exceções. Os filhos não pagam pelo pecado dos seus pais, ainda que o seu pai seja um abusador. Quão terrível coisa. Deus, pela graça, pode levar esses filhos a famílias que os adotarão e os amarão como seus filhos. Então a gente precisa se posicionar em momentos como esse. Ismael está aqui como uma grande testemunha, e Deus confirmando o nascimento desse menino a despeito do pecado de seus pais. Pense nisso, meu irmão, pense nisso. Deus então vai fazer o que Ele tem que fazer. Ele não vai aceitar essa saída pecaminosa, essa saída humana para algo que deveria ser divino. Ismael é alcançado pela misericórdia do Senhor, porém os seus descendentes no futuro ainda seriam uma importunação para os crentes. Os descendentes de Ismael, e meu irmão, não é maldição hereditária, tá bom? Então, o filho que nasce e era para ser abortado e não foi, e agora vai... Não, meu irmão, faz interpretação torta, não. Neste momento, neste contexto, Ismael vai ser o pai de todos os árabes. E você vai ver povos que descendem de Ismael sendo inimigos e guerreando contra o povo de Deus adiante. Eles vão compor mais um dos grandes povos na antiga Palestina. E esse é um problema real adiante. Mas Ismael é alvo da misericórdia de Deus. Quando Agar é posta para fora, Deus alcança aquela mulher prestes a morrer e diz: eu vou cuidar de você e desse menino. O Senhor é gracioso e misericordioso. Deus guardou o nascimento de Isaac para um momento que ficasse evidência a proeminência divina. Rapaz, como foi gostoso ouvir o Cauê e a Denise dizendo que Deus não divide a sua glória. Né? Deus não divide sua glória. Certo, meu irmão, também que Deus traz filhos pela adoção, e isso também dá glória a Deus. Não me entenda mal. Mas Deus olhou para Abraão e para Sara e Ele disse: eu vou dar o filho quando eu quiser. E Deus decide dar quando eles não tinham condições mais de conceber. Quando Deus aparece a Sara e Ele diz que ela teria um filho, o texto diz que Sara riu-se no seu coração.
Vai, engraçadinha, ri no seu coração. Eu estou falando que as irmãs vão engravidar aqui, ri no seu coração aí, irmã, se você tem coragem. Deus vai te pôr um filho no ventre aí, você vai ver só. Ai, pastor, só tem uma trompa, vai com uma. Deus é misericordioso, Deus é bênção. Né? Então, vai. Olhe como o objetivo do Senhor é tão somente mostrar que o feito é dele. Continua sendo monergista, continua sendo ação só do Senhor. Deus está revelando a sua glória e Ele está dizendo que a descendência de Abraão é ato divino e não é por capacidade de Abraão e Sara. Já era Abraão amortecido, diz a Escritura, quando Sara vai engravidar. Amortecido é um homem mesmo que já não tem condições físicas de conceber, já não tinha saúde suficiente para isso. E Deus vai operar na vida desse casal. E Deus pode operar na sua, meu irmão. Fala amém para você ter um filho ano que vem, para brincar na classe Cordeirinhos com a gente. A Clarice não enganou, né, Clarice? Vai vir 8 netos aí para o Nicolas. Aí a Júlia vai ficar grávida de quadrigêmeos. Receba essa bênção. Muito bem, meu irmão. Promessas aí do Senhor cumpridas soberanamente para que fique evidente a salvação do Senhor. Olhamos agora para Gênesis 15, verso 6, para nós pensarmos sobre Abraão como o pai da fé e como a Escritura vai nos narrar. Por favor, quem achar aí, leia para nós. Ou melhor, deixa eu ajudar o Eli aqui. Camila, você pode ler para nós, minha irmã? É do seu lado aí. Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que mais vemos em Abraão, meu irmão? Fé. Essa é aquela coisa que nós nos assemelhamos a ele. Se nós não temos a mesma descendência, a mesma etnia, esse é um texto que tem várias notas de rodapé na sua Bíblia. Usa os recursos. Olha aí como tem uma letrinha pequena no final do versículo e lá no rodapé da sua Bíblia tem referências de Romanos, por exemplo. O justo viverá pela fé. Como Abraão foi salvo pelas obras da lei. Não, isso a gente tem certeza que não foi, meu irmão. Você quer ver um homem que peca com os 2 pés, é Abraão. Quando você olha para a narrativa ainda aí do capítulo 15, você vai ver Abraão pecando contra o Senhor, ou melhor, perdão, capítulo de número 12, do verso 10 ao verso 20. Você vai ver Abraão pecando contra o Senhor. Gênesis capítulo 20, do verso 1 ao verso 18, Abraão vai pecar igualzinho pecou no capítulo 12. Ele vai chegar primeiro no Egito e os homens vão talvez se afeiçoar. Sara devia ser uma mulher formosa, e com medo dos homens matarem Abraão e tomarem Sara, Abraão se acovarda e diz, não, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Resolveu muita coisa, né? Sua mulher vai ser só tomada por um homem estranho e ser abusada, talvez, ou ser tomada em casamento. Mas pelo menos você não morreu, né? É melhor talvez morrer do que ver essa cena. Abraão peca nisso. Deus revela aos homens egípcios que Sara era uma mulher casada. E depois com Abimeleque, no capítulo 20, acontece exatamente a mesma coisa. Abraão não foi salvo por obediência. Aquela velha ideia de que no Antigo Testamento a salvação era por obras e no Novo Testamento a salvação era pela fé, não dá para ser sustentada. Você está vendo Abraão pecar aí, mentindo contra o Senhor. Ah, mas ele não sabia, ele pecou de novo igualzinho. Ele era ruim que nem a gente. Salvação não é pela fé. Quando a salvação aconteceu no pacto das obras, meu irmão? Quando terminou o pacto das obras? Já fiz essa pergunta. Nós já demos uma aula, eu já fiz essa pergunta umas 2 vezes. Vamos lá, até a gente decorar. Quando termina o pacto das obras? Em Adão. Adão foi o único capaz de obedecer à lei. E o que ele fez? Desobedeceu. A partir de Adão, meu irmão, é graça do Senhor. Em Adão já,
é o cordeiro que vai morrer e Adão vai ser vestido de pele para cobrir a sua nudez. E o Senhor, na sua misericórdia, vai salvar Adão e Eva na expectativa do descendente que nasceria do ventre da mulher para pisar a cabeça da serpente. Guarda aí, meu irmão. Quando alguém vier te ensinar sobre obras, salvação pelas obras, salvação, só Adão conseguiu. Você não consegue, Abraão não conseguiu. E o texto bíblico está te narrando em Gênesis 15:6, que Abraão foi justificado pela fé. A razão pela qual Abraão é crente no Senhor não é por mérito, é pela fé. A fé é instrumento de apropriação. A fé é a cola que te une a Cristo. Abraão tinha fé que Deus o redimiria através das suas promessas. E Abraão tem fé na mesma promessa já proferida a Eva, que viria o descendente para pisar a cabeça da serpente. A salvação é tão somente pela fé. Mas aqui, além de perceber o pecado de Abraão e a necessidade da sua fé, o capítulo 15 vem conosco, nos trazendo a promessa de um filho a Abraão. E então no capítulo de número 17 você vai ver Isaac nascendo e Deus instituindo um sinal visível dessa promessa. Deus vai dar a circuncisão como um sinal visível, como um sinal latente daqueles que são povo de Deus e que vivem a mesma fé do patriarca. Abraão, todos os homens já adultos, e a partir de Isaac, ao 8º dia, todos os homens que nascessem dali por diante seriam circuncidados. É uma cirurgia arcaica. Os homens tendo a carne do prepúcio cortada como um sinal de separação. Tanto que incircunciso vai ser xingamento. Incircunciso vai ser uma afronta. O Clóvis não mais chama ninguém de sai para lá, ô lazarento. Você não fala assim, não. Sai para lá, ô incircunciso. Qual é o peso dessa palavra? Você não é do povo de Deus. Você está sob a ira do Senhor. Olha o peso da palavra da incircuncisão. Porque a circuncisão é um ato claro, visível, público, da fé com que Abraão foi justificado e a fé que será, no futuro, transmitida a seus filhos. Vamos falar de batismo infantil, meu irmão, mais uma vez? Que delícia! Vamos assentar o assunto no coração dos crentes. Isaac era salvo quando nasceu? Não? Não. Me concebeu em pecado me concebeu a minha mãe. Isaac nasceu em pecado, Isaac não era salvo. Abraão tinha certeza absoluta que Isaac seria convertido e temeria ao Deus da aliança? Também não tinha garantias disso. Você vai ver os descendentes nascendo na impiedade e muitas vezes vivendo na impiedade. O próprio Caim nasceu de Adão e se degringolou para o mal. Quando Abraão circuncidou Isaac, Isaac foi alguém que disse, pai, eu creio, vou me submeter aos mandamentos. Isaac escolheu ser circuncidado. Isaac tinha capacidade de julgar os seus próprios pecados? Não tinha. Por que Isaac foi circuncidado? Porque Abraão creu. Porque Deus fez promessas. E Deus disse, da tua descendência farei uma grande nação. Pela fé na promessa de Deus, Abraão circuncidou seu filho. Por que nós batizamos crianças? Porque a Bíblia claramente determina que a circuncisão não vem para o Novo Testamento. E o que substitui a circuncisão no Novo Testamento é o batismo. E em todos os tempos da era cristã, o batismo é o sinal externo de uma graça interna. Como é que se sabe no Antigo Testamento se alguém teme ao Deus da aliança? Ele é circuncidado. Como é que se sabe no Novo Testamento se alguém teme ao Deus da aliança? Ele é batizado. As crianças sendo batizadas no Antigo Testamento é como elas são batizadas no Novo Testamento e em toda a história da igreja. Batismo não é coisa de católico, meu irmão. Batismo é prática da igreja cristã. E alguns crentes se desviaram e abandonaram o batismo ao longo dos tempos.
batismo sempre foi mantido na história da igreja como um sinal do povo de Deus, até para as crianças. Pastor, mas as crianças ainda não se converteram e não se arrependeram de seus pecados? Nem Isaac. As crianças não escolheram a Deus? Nem Isaac. Como é que eu vou batizar? Vai que ele se desvia. Você crê na promessa? Você crê na promessa que a salvação é para nós e nossos filhos, como Paulo ensina em Atos capítulo 2, no seu discurso? Você crê que a salvação é para nós e nossa casa? E Deus não está prometendo que todos os filhos dos crentes serão salvos, mas que Deus sempre manterá a descendência de salvação na vida dos crentes? Você crê na promessa? Se você crê, batize seus filhos. Se você não crê, Deus te abençoe, meu irmão. Isso não é essencial à salvação. Uma coisa que nós não cremos é perda da salvação. E há doce divergência no seio da igreja cristã. Estão aí os nossos irmãos batistas. Ano passado a gente foi na conferência Nutra. Você conhece o seu pastor Itamar, né? Você conhece ele, né? E lá na Nutra o pastor Itamar chegou para o pessoal lá, o reverendo Jairo Cárcer, e falou assim: reverendo, estou vendo essa criançada correndo aí, cuidado que eu batizo eles, hein? Joga uma saliva neles, joga um copo d'água neles, batiza essas crianças, hein? Os batistas não batizam seus filhos. E a gente já batiza por aspersão, joga uma arminha d'água neles ali, ó, está batizado. Nós batizamos filhos na fé de que Deus os salvará. Batizamos filhos pela promessa e não pelo arrependimento. Pela confiança em Deus que manterá a fé no coração deles. Não na confiança de que eles são bons e vão se arrepender no futuro. Essa é a única razão para não batizar os seus filhos. Nós não batizamos crianças para que elas deixem de ser pagãs. Não cremos que elas são salvas quando elas recebem o batismo. No tempo apropriado, elas mesmas vão vir perante a igreja e professar a sua fé. E dizer: o que os meus pais creram, eu estou aqui como confirmação. Eu creio no mesmo Deus que os meus pais. É essa a nossa esperança. Mas nós não cremos que eles serão por si só salvos pelo batismo. A circuncisão é um bom exemplo disso para nós. Tá bom? Isaac aí é um bom exemplo disso. Muito bem, vamos falar desse jovem então. Jovem Isaac. Jogador de PlayStation. O Isaac da Juliana, né? Jogador. Queria ir lá em casa, né? Ó, imagina se essa fama pega que o pastor é mestre do videogame. O que os crentes vão pensar de mim? Estou procurando campo ano que vem, você mandar embora. Você não vai falar: o pastor só joga videogame. Os adolescentes foram lá para casa, mas só os maiores. Assunto de garotos grandes, né? E os pequenos ficaram com ciúme, porque a gente conversou de Bíblia, mas a gente jogou um FIFA também, irmão. Ninguém é de ferro, né? Convenhamos. Muito bem. Como a gente pode olhar para Isaac agora e, mais uma vez, pensar princípios que a Escritura está nos mostrando, nos revelando o plano da salvação, nos revelando a história da redenção da humanidade, desde Abraão e Isaac, até chegarmos no homem enganador. Veja Isaac. Primeiro ponto, então, aí o que nós discutimos, a circuncisão. Abraão corresponde em fé e obediência leal quanto a um sinal visível do povo de Deus. É um sinal análogo ao Novo Testamento. Já que eu adiantei o assunto, vamos ler o texto aí de Gênesis capítulo 17, para entender como esse texto está nos falando sobre a aliança com Deus e a circuncisão como um sinal visível, tá bom? Vanessa, você lê para nós, minha irmã, por favor? Pedir para o diácono levar o microfone. Gênesis capítulo 17, verso 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência.
Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Como Deus leva a sério a aliança, né? Como Deus tem um pacto com os homens, um compromisso do qual Ele é o suzerano, Ele é o Senhor, Ele é que nos chama para entrar em aliança com Ele. Ele é quem contrata a aliança. Verso 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Verso 7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Verso de número 13: será nascido, e a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Verso 14: o incircunciso será eliminado do povo, porque quebrou a minha aliança. Como Deus leva a sério a aliança, meu irmão. Deus não está ocupado tão somente com o sinal visível. Deus está ocupado com o zelo e a obediência do seu povo, em se pôr sob aliança com o Senhor. Deus está preocupado com o nosso compromisso e uma vida piedosa daqueles que se submetem e acatam e entram em aliança com Deus. Me faz pensar, meu irmão, quanto nós devemos ser zelosos com os filhos que Deus nos deu. A aliança do Senhor é perpétua. Como você, meu irmão, que prometeu no dia do batismo do seu filho, você que fez isso, como você prometeu ensiná-lo no caminho do Senhor, apresse em cumprir. Deus leva a sério a aliança. Por que, meu irmão, você pouparia os seus filhos de tão grande bênção, ser contado entre os filhos da aliança? Tão grande bênção para a nossa vida. O Senhor nos chama a viver em Isaac como nosso representante primeiro, sinal da aliança, do compromisso do Senhor. Uma segunda coisa que aprendemos aí em Isaac. Deus está imprimindo na vida da turma. Sabe o que o pessoal não sabe, meu irmão? O pessoal não aprendeu lá ainda, não tanto quanto deveria. Sacrifício, sacrifício. Indiquei uma série na Netflix, depois eu corri e tirei lá dos meus status. Tem um episódio de nudez muito feio no 8º episódio. Tem uma série chamada Band of Brothers, ou algo assim, Irmãos de Guerra, está na Netflix. Assista e o 8º capítulo assista lá para os 15 minutos para frente, ou para a sua família. É uma série, meu irmão, que demonstra muito sobre sacrifício. É uma série que narra a vida dos paraquedistas americanos na Segunda Guerra. Homens que se deram para morrer. Homens que corriam um campo de batalha de uma ponta a outra para trazer alguém que teve uma bomba explodida sobre os seus pés e agora sangrava até a morte. Um homem arriscava sua própria vida para tentar salvar outro homem que corria risco de vida. Sacrifício. Ideias, conceitos que Deus imprime no coração do homem. E que Deus agora está ensinando o povo como Ele vai redimir a humanidade. Deus vai submeter o seu filho a um sacrifício pelos culpados. Deus vai imprimir na mente do judeu, por meio dos patriarcas, a forma como Cristo nos salvaria. Lembre-se aí de como acontece com Isaac. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 19, nós não vamos ler o texto, tá bom, meu irmão? O texto é um pouco longo, vou pulá-lo aqui para a gente
ganhar algum tempinho. Olha como esse texto nos narra a vida de Abraão e como Deus vai escolher o filho, o teu único filho. É a ênfase do texto. Fiz exegese nesse texto aí, presbítero Jorge. Esse texto aí eu conheço no hebraico, hein, meu? Quase que eu não passo, que o reverendaria é muito difícil passar com ele. Fizemos exegese. Deus fala, Abraão, quero o teu filho, o teu único. Quem é que teve um único filho e entregou o único? João 3,16 você decorou provavelmente. Olhe como as semelhanças são grandes e Deus não está fazendo isso por acaso. Deus está ensinando o povo a história da redenção, a história da salvação. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Olhamos para o sacrifício de Isaac e vemos Cristo. Esse sacrifício normalmente é pregado e uma das possíveis aplicações é: entregue para Deus o que é mais precioso. Wagner, você ama o seu cachorro? Entregue o seu cachorro ao Senhor. Juliana, se Deus pediu o teu Isaac, você entregaria ele? Olha aquele negócio. Vai pedir, Deus vai pedir esse menino para missões, hein, Juliana? O dia que ele parar de jogar PlayStation e começar a ler que esse menino da missões lá, vai embora esse menino aí, vai para o campo missionário aí. E aí entrega ao Senhor. É certo que essa é uma aplicação para nós. É certo que o texto nos ensina sobre este princípio. E algo muito importante, Deus está provando Abraão. Lembra do jeitinho? Jeitinho brasileiro, gambiarra. Não é gambiarra, né, irmão? É adaptação técnica que a gente faz. O Tiago faz umas gambiarra na casa dele de vez em quando, lá, põe uns arame, coxa lá. Abraão fez a gambiarra de Ismael. Senhor, deixa eu dar um empurrãozinho, o Senhor não deu conta de cumprir a promessa, né? Vamos ver. Olha o que Deus está fazendo agora. Deus está pedindo o filho. Deus está pedindo o filho. Deus está chamando e pedindo Isaac. Olha o que está acontecendo no texto. Deus está provando se Abraão continua confiando nas promessas. Vamos ver, Abraão, se você aprendeu o caminho da fé. Me cite, meu irmão, um texto bíblico onde Deus requer sacrifício humano. Em que momento da Bíblia Deus requer sacrifício humano? Com fé, meu irmão, fala aí. Só Cristo. Só Cristo. Quando é que Deus chama um personagem bíblico e diz, me sacrifica aí, esse menino aí, pode ser esse mais bagunceiro aí, para te ajudar. O Senhor não faz. Sacrifício humano é algo da idolatria. Baal tem as crianças ofertadas. Tá o nosso Baal moderno no STF querendo aprovar a lei do aborto, né? E os ofertantes pondo seus filhos em holocausto perante altares medicinais. Olha que bonito, meu irmão. Seria bonito se não fosse trágico, né? Deus nunca vai exigir, meu irmão, sacrifícios humanos. Não é do caráter de Deus fazer isso. Deus não deixaria, desde o princípio, que Isaac fosse morto. É claro que Deus não deixaria, meu irmão. Como Deus exigiria que Abraão fizesse algo que o próprio Deus desaprova? Mas, pastor, como que ele sabia que Isaac não seria morto? Deixa eu te contar um segredo. Ele sabe todas as coisas. Decretos do Senhor. Decretos de Deus. Ele é soberano. Ele já sabia que Isaac não seria morto. Mas quem é que não sabia? Abraão. Deus queria provar o coração de Abraão. Deus é Deus provador, meu irmão. Essa é uma verdade naquela história que eu falei. Wagner, se Deus pedir teu cachorro. Juliana, se Deus pedir seu menino para missões. Às vezes Deus prova o nosso coração. Deus fala, deixa eu pedir para ver o que ele vai fazer. Deixa eu pedir aqui para o Lucas aqui, o sustento financeiro dele. O Lucas agora tem que ou pecar contra Deus ou pedir conta do emprego. Deus fala, vamos ver o que ele vai fazer. Aí o Lucas fala assim, não, patrão, pode me mandar embora, então que eu não vou fazer isso aí não, que é errado. Aí o patrão fala assim, isso aí, meu, isso era um teste, eu queria saber se você ia ser um funcionário desonesto, já que você fez certinho, vou te promover. Deus faz desse jeitinho com a gente, não faz? Meu irmão, Deus está provando Abraão. Deus está testando a fé e a confiança nas promessas. E Abraão vai passar no teste.
Abraão vai subir o holocausto e é lindo o texto. É lindo. Quando Isaac diz, pai, aqui está a lenha, lá está o altar, onde está o holocausto? Ah, meu irmão, é lindo isso. É um crente que vai perder o emprego por temor do Senhor e um crente que tem coragem de dizer, Deus proverá, meu filho. Pai, você vai pedir conta do emprego, será que não seria melhor pecar e continuar no emprego? Deus proverá, meu filho. É Deus provando nosso coração. Gostoso, né, meu irmão, ser provado por Deus? Gostoso quando Deus te pede um relacionamento. Deus fala, me ama, você me ama? Então termina esse namoro ímpio aí. Gostoso quando Deus prova o nosso coração. Abraão vai subir o altar, vai levar Isaac até lá. Num certo momento, ele ordena que os servos fiquem, sobe ele e o garoto. Abraão debruça o seu filho sobre o altar. E, meu irmão, exegese do texto hebraico. Esse eu estudei. Poucos textos a gente tem a oportunidade de estudar tão aprofundado. E perceba como a Bíblia é econômica em palavras. A Bíblia não conta nada do caminho, de como foi subir a montanha. Eles devem ter conversado no caminho, talvez. A Bíblia, às vezes, é muito econômica em palavras. Mas quando Isaac está deitado sobre o altar, a Bíblia é detalhada em dizer que Abraão tomou o cutelo, tomou a faca, e a Bíblia diz que ele estendeu a mão. É quase como se a narrativa do texto quisesse gerar um ápice para o leitor. É aquele momento de suspense que Abraão estende o cutelo e ele vai sacrificar o seu filho. E um anjo do céu interrompe. Ufa! O patrão falou que era um teste. Ufa, passei. E o anjo do céu diz, Abraão, não sacrifique seu filho. Eis aí um bode. Lembra do Senhor proverá? Eis aí a provisão. Confia no Senhor. E Abraão vai tomar aquele bode, preso pelos chifres no arbusto. Abraão vai deitá-lo e vai oferecê-lo ao Senhor. Esse texto nos ensina sobre Cristo, meu irmão. Olhe como sacrifício, ofertar-se por outro, a substituição, é algo que já está sendo ensinado na história da redenção. Nós olhamos e nós vemos várias cenas onde Cristo está. E Cristo nunca vai assumir na tipologia do Antigo Testamento um personagem só. Cristo é Isaac, e ele é Isaac do começo ao fim da história. Cristo nunca pergunta a Deus Pai, Pai, onde está o holocausto? Então, Cristo vai assumir a figura em determinados momentos. Cristo é Isaac quando o único filho é oferecido e é oferecido em silêncio. Isaac não questiona seu pai. Isaac, em silêncio, se põe a ser sacrificado. Ao mesmo tempo, Cristo é representado no Cordeiro. E agora, quando o Cordeiro é sacrificado, a figura muda. Porque aí, neste caso, nós é que estávamos morrendo pelo nosso pecado. E Cristo é a substituição. Então, nós precisamos olhar com cuidado para figuras bíblicas assim. Num determinado momento, Cristo está representado em Isaac. Uma figura do Evangelho está sendo apresentada. Em outro momento, uma outra figura está sendo apresentada. Uma hora, Cristo como o voluntário, filho único que se entrega. Em outro momento, a substituição sendo apresentada, Cristo morrendo pelos pecadores. Mas algo que a gente vê ali é redenção. Olha que curioso. Andrew e Hill são dois autores que escrevem uma introdução do Antigo Testamento e eles dizem assim, olha, todas as ameaças anteriores vinham do erro ou da decisão humana. Essa ameaça vinha da divindade. Quando Abraão passou por perigos lá, era por causa dele, era por causa do pecado, era por causa dos homens maus, era ele mentindo. Agora parece que o perigo vem do Senhor. Deus está provando os corações. Como é que você lida, meu irmão, quando Deus prova o teu coração? Como é que você lida quando Deus te exige obediência? Como você reage quando Deus te exige obediência? Qual a sua disposição para crer e confiar nas promessas que Deus faz? Crer e confiar no Filho unigênito prometido. Como que a gente lida com essas coisas? O texto bíblico nos desafia a pensar nisso. Os compromissos entre Deus e Abraão são provados até o limite, até a mão estendida, até o último momento. Grande ensino para nós.
olhamos aí e vemos nos patriarcas. Isaac é poupado. Isaac cresce. Abraão manda que seus servos procurem uma mulher lá do povo. Abraão não quer julgo desigual. Vou bater nessa tecla, meu irmão, até o dia em que os anjos cantarem em glória ou que Maria Helena e Edmilson fizerem meu funeral. Quando estiver vivo aí, vamos falar contra julgo desigual, meu irmão, proibido na Escritura. Abraão vai mandar buscar. Onde é que se acha a mulher que foi trazida para ser esposa? A gente vai olhar o texto e às vezes vai falar, olha, o servo achou a menina por acaso. O que o servo fez? Assentou na beira do poço e falou, vamos ver qual dessas meninas tem um coração disposto. E ele disse, aquela que me oferecer água, essa é a que eu vou chamar para ser a nora de Abraão. O servo não jogou nos dados não, meu irmão. Como? A nora de Isaac. Não, esposa, nora de Isaac, verdade. Irmão, vocês sabem o que eu estou falando. Estava tudo um teste, tudo um teste. Brincadeira, eu confundi mesmo. A nora de Isaac, como é que vamos descobrir quem será a esposa, né? A esposa de Isaac. Pô, Jorge, aí você está me traindo também, né, cara? É que Jacó está na tela ali. Esposa de Isaac. Então essa mulher é trazida, se casa com Isaac, e aí nascem Jacó e Esaú. Jacó e Esaú vão nascer de um triângulo amoroso. Que momento difícil, né? Ou melhor, vão nascer para um triângulo amoroso. Que momento difícil. Como a gente vai ver pecado misturado à vida dos crentes. Como Jacó vai ser chamado o enganador, aquele que puxa o calcanhar do seu irmão no ventre no momento do parto. É a narrativa bíblica. Por isso que meu filho vai chamar Timóteo, aquele que honra a Deus. Botaram o nome de enganador no menino. Dá significado para o nome, meu irmão. A Bíblia tem essa tradição, tá bom? Não é uma regra, não é uma norma. E aí nós conhecemos a história de Jacó. Deixa eu conversar um pouquinho contigo aqui e pensar à luz do que nós temos conhecido do caráter de Deus. A venda da primogenitura de Esaú é um pecado ou um ato soberano para Deus erguer Jacó como escolhido? Lembra dessa história? Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito, é o que vai pôr a mãozinha para fora primeiro e ser amarrado uma fita carmesim no seu pulso ali, para que ele fique marcado como o primeiro a conhecer a luz. Seu irmão, o enganador, puxa ele de volta e nasce. Menino, né? Mas não enganou as parteiras. A Bíblia diz que Jacó era folgado, meu irmão. Jacó era homem pacato que habitava em tendas. Não diga que seu marido, seu filho é preguiçoso. Diz que ele é um homem pacato que habita em tendas. Olha que brandura, né? Que brandura da Escritura tratar Jacó. Esaú é um homem do campo. Esaú é um caçador nato. Parece mais, Esaú tem mais cara de líder do povo, não tem? Um homem que sai, que caça, que luta, que cheira campo. Enquanto seu irmão cozinha na sombra, né? Fica lá sendo cozido pelo mormaço do sol. Sombra e água fresca. O que acontece? O que a Escritura nos narra neste momento? Jacó vai fazer um cozido de lentilhas. Pô, uma picanha, né, David? Assim, um baby beef, cara. Mas um cozido de lentilhas. E o seu irmão volta do campo, esmorecido fisicamente, cansado, fatigado por não ter conseguido caçar nada, e entendendo que está prestes a morrer. E aí Jacó fala, te dou um cadinho de sopa, se você me der a sua primogenitura. Meu irmão, ó que lição dura da Escritura, hein? Trocar coisa tão preciosa como a primogenitura por um prato de lentilhas. Como eu disse, se fosse um baby beef, a gente até entende, não é uma picanha suculenta. Me diga você, meu irmão, e aí? O que nós temos aí? Como nós estamos lidando com isso? Deus queria Jacó,
ou Deus queria Esaú? Era para ser Esaú, era para ser Jacó? Como que o pecado de Jacó está lidando com isso? Jacó não deveria ter tomado, e quando ele tomou, Deus deveria dizer, olha, era Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas agora vai ser Abraão, Isaque e Jacó, daqui para frente. Como é que a gente lida com o pecado de Esaú, o erro de Esaú e a soberania de Deus na história? Esaú fez certo ou errado? Quero que você me ajude a entender isso aí. A venda da primogenitura é um pecado de Esaú ou um ato soberano de Deus para erguer Jacó como escolhido? Pecado? Pecado? Pecado de Esaú. Por quê? Eu acho que a primogenitura é uma coisa que você não tem que trocar por nada. E você vê que na história de Jacó ele teve muita tribulação. Eu acredito que foi consequência do que ele fez. Independente de Deus estar abençoando ele, ele teve muita tribulação. É verdade. Qual é a consequência direta do final dessa cena, desse capítulo da história? Quando Isaque está prestes a morrer, Esaú vai lá e engana mais uma vez, pondo uma pele de animal sobre o seu braço. Seu pai, já cego, não consegue fazer muita distinção. Ele se passa pelo seu irmão para receber a bênção do seu pai, para receber aquilo que era a entrega da autoridade. Qual é a consequência direta e o problemaço que ele arrumou? O irmão quer matar ele. Ele teve que fugir dali. Real. Ele está colhendo graves consequências por um pecado de enganar. Satanás é o pai da mentira. Satanás é enganador desde o princípio. Olha só onde Jacó está andando. É pecado de Jacó. Era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Vamos completar a pergunta. Até aqui, beleza, estamos combinados. É pecado. Pastor, quando Esaú vende a primogenitura, a gente está pensando se ele pecou, né? Mas tem a questão de que ele, de fato, pelo menos acreditava que ia morrer se não comesse, né? Então, do que valeria a primogenitura no caso dele falecer ali? Pelo menos na concepção dele, né? Já que a primogenitura, ao contrário, que a gente faz analogia com, sei lá, salvação, algo assim, mas não tem esse efeito transcendente, né? É só algo que valeria se ele estivesse vivo. Então, no final das contas, talvez se realmente ele pensava que ia morrer, não faria tanto sentido ele ficar nessa de tipo, não, vou manter a primogenitura e não vou comer, deixe que eu faleça, sabe? Sabe o que é uma coisa difícil? Esaú continua vivendo como primogênito. Se ele tivesse de fato entendido que ia morrer e que aquilo foi a salvação da vida dele e aquela salvação custou a primogenitura, por que razão ele queria matar o irmão depois? Se ele voluntariamente entregou a sua primogenitura. Parece que ele continuava vivendo como um primogênito. Ele não considerou a seriedade que ele fez. Só o irmão fala lá. Quem ia falar aí? Julião. Então, não dá para a gente entender como, mas a gente sabe que Deus escolheu Jacó. Né? Romanos 8 nos dá a resposta de que Jacó foi escolhido antes de ter feito qualquer coisa. Por graça daquele que chama, não porque Jacó era bom. Ele era realmente enganador, pecador, e tinha os defeitos dele, mas a graça daquele que chamava era maior. Então, concordo com todos aqui, com o Julião também, porque aquele fato que nós já estudamos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam junto. Deus escolheu Jacó, realmente, mas teve a responsabilidade de Esaú, de vender a primogenitura. Vê como é difícil esse assunto, meu irmão? Nós estamos lidando num campo de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus, na verdade, decretou, porque Ele decreta tudo quanto acontece. Deus decretou que Jacó seria o patriarca. Como o decreto de Deus vem à tona? Como ele acontece na prática? Em toda a história que vocês conheceram.
porque Deus decretou, Esaú é uma grande vítima do decreto de Deus, coitado dele, porque Deus fez aquilo, agora ele perdeu a primogenitura. Ele é responsável pelo erro dele. Olha como essas duas coisas se conciliam. Se eu disser que Esaú deveria ter sido o primogênito, e o pecado de Esaú mudou o plano de Deus, que Deus é esse? Que lá no comecinho o negócio já estava saindo das rédeas. Imagina depois dessa confusão toda. Imagina Davi pecando lá, Batseba, juízes. Imagina juízes, meu irmão, sem o governo soberano do Senhor. Então a gente precisa olhar para esse texto na dupla perspectiva. Esaú pecou. Esaú vendeu a sua primogenitura e não deveria ter vendido. Jacó pecou, porque Jacó não deveria, primeiro, deveria ter ofertado uma refeição de graça ao seu irmão, por misericórdia ao seu irmão. Segundo, não deveria ter continuado e permanecido na sua maldade, enganando seu próprio pai no leito de morte. E nem vou comentar nada sobre herança aqui. Aplique no teu coração. Olhe como os pecados são graves. Ao mesmo tempo que o Julião falou, a grande lição do texto, o grande herói do texto é o Senhor, meu irmão. O que os patriarcas nos ensinam é misericórdia. O que Deus vai fazer é dizer, já não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. É Deus quem vai mudar as coisas. O texto que o Julião citou, Romanos capítulo 9, quando finalmente Paulo está arguindo sobre a eleição, sobre a predestinação, a tão temida que nós falaremos lá com os catecúmenos, que nós tratamos na igreja vez ou outra. Onde começa esse assunto? Qual é a fonte a qual Paulo recorre para falar sobre predestinação? Jacó e Esaú. Paulo diz, citando o Senhor, eu amei a Jacó, mas aborreci de Esaú. Mas Deus, Esaú era um pobre miserável, ele não tinha culpa. Tinha culpa. Deus, Esaú não merecia isso, não, merecia coisa muito pior. Esaú é um pecador miserável, todos pecaram e caíram da glória de Deus. Se Deus decidiu usar de misericórdia com Jacó, é graça do Senhor. É graça do Senhor. Porque tanto Jacó quanto Esaú mereciam a morte. Se Deus decidiu salvar um deles, tem direito sobre o barro, o oleiro. O oleiro escolhe o que quer fazer da massa. Se Deus decide salvar alguns, ele não se torna injusto quando condena outros, porque todos são responsáveis pelo seu próprio pecado. Essa é a dura realidade para nós, que não entendemos o peso do nosso pecado. Nós precisamos entender que todos estavam no inferno, todos merecemos. Não há um que esteja sendo condenado que possa dizer, Deus, eu não deveria estar aqui, me salva aí que eu mereço. Todos merecemos o inferno. Por graça e misericórdia, Deus escolhe alguns vasos e diz, vou fazer de você um vaso de honra. Tomar esse barro que você é aí, eu vou moldar para a minha glória. E Jacó vai ser um desses. Então, a venda da primogenitura ou o ato soberano, ambos. A venda da primogenitura é pecado. E, ao mesmo tempo, o ato soberano conduz a história da redenção para que Jacó assuma o patriarcado e seja aquele que vai ser o descendente, vai ser considerada a linhagem de Abraão sempre nos primogênitos. Olha aí pontos importantes para nós em Jacó. Primeiro deles, a eleição da qual nós citamos, Romanos capítulo 9, versos 6 a 15. Vamos ler o texto aí para aclarar aquilo que nós falamos, ler o texto como um arremate final da nossa ideia, já que eu estou adiantando a aula desde o começo hoje, né? Quando chega no slide, nós já falamos do assunto, né? Porque ela está boa, gente. Ou não também, né? Vai ver que está tudo errado. Romanos capítulo 9, versos 6 a 15. Romanos 9, de 6 a 15. Lê para nós, Aline. Seu dia de aluna, né? Não está dando aula, lê para nós aí como aluna. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne,
mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Muito bem. Afinal de contas, não depende nem de ser descendente de Isaac, não depende de ser filho de Abraão pela etnia, depende de crer em Cristo, depende de ser eleito do Senhor, ser vaso de honra. E Deus está dizendo: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Injustiça, Paulo adianta o argumento. Seria injustiça? Paulo diz: não, não seria. Deus usa de misericórdia como quer, ato livre e soberano do Senhor, nosso Deus. Vai lá, meu irmão. Ô, pastor, eu tenho um livretinho lá em casa do John Piper, que ele fala sobre se Deus escolhe deseja que todos sejam salvos, né? Aí ele, não sei se é o capítulo 2 ou 3, ele fala sobre as duas vontades de Deus. E aí ele cita a crucificação. Não era da vontade de Deus que Judas traísse Jesus. Não era da vontade de Deus que Pilatos, os religiosos e a multidão clamassem para crucificar Cristo. Só que era da vontade de Deus que Cristo fosse crucificado. Então entra naquela de Romanos 3. Se todos pecaram, Deus não sei se é uma heresia que eu vou falar, mas como se ele aproveitasse o pecado do coração humano para ele agir em prol dos seus propósitos. Não é isso? Vamos por partes. Quando a gente fala vontade de Deus, a gente precisa pensar do que a gente está falando. Você se alegra quando você tem que corrigir o guidinho? Você tem prazer em corrigir o guidinho? Dar uma correiada bem dada na coxa? Você gosta de fazer isso? Não gosta? É bom corrigir o guidinho e dar uma correada bem dada na coxa quando necessário? É bom? Deus não tem prazer no pecado. Deus tem propósito. Deus permite algo ruim acontecer e a correção é ruim quando acontece. Ninguém sai feliz dali, nem quem bate, nem quem apanha. A correção acontece por um propósito. Deus permite o pecado dos homens por um propósito. Quando a gente está falando de Deus lidar com o pecado humano, há um governo soberano de Deus que rege todas as coisas, inclusive os pecados. Deus permite que Judas traia o Senhor Jesus. E Deus não faz isso com prazer e alegria no coração. Ele faz isso pela sua vontade, que está relacionada ao propósito. A vontade do desejo de Deus não é que Judas traia. O desejo, o prazer e a alegria do Senhor não estão no pecado. O desejo, o prazer e a alegria de Deus estão em que a sua justiça seja feita, em que os homens vivam piedosamente. Mas por causa do seu propósito, ele permite que os homens pequem. Então, qual é o único perigo, Jefferson, da nossa linguagem, de às vezes dizer, Deus usou o pecado, quando alguém pode nos interpretar mal dizendo, então, a pessoa não queria pecar, Deus é que fez ela pecar. Deus é autor do pecado e do mal. Deus não é autor do pecado e do mal. Deus já está governando sobre o que aquele homem faria segundo as suas próprias inclinações morais. Você é livre, meu irmão. Você é livre para fazer o que você sabe fazer. Já dei esse exemplo algumas vezes na igreja, né? Aquele bom exemplo da chave. Dá para matar alguém com essa chave? Dá para matar? Seja sincero, dá para enfiar essa chave no peito de alguém vezes o suficiente para matar? Me mata.
Me mata, cara, enfia, dá pra matar. Ó, tem um canivete do Nepal aqui, ó, tem um chaveirinho do Nepal, uma faquinha. Por que você não me mata? Aqui agora, você tem condições de fazer, você é um homem adulto, capaz. Porque não é a sua inclinação moral. Você é livre, meu irmão, para agir conforme as suas disposições morais. Um homem regenerado não faz isso. Um homem não regenerado eu não ofereceria. Alguém que me odeia, um cara que me fechou no trânsito e que desceu me xingando de todos os nomes lindos, eu não ofereceria. Porque as disposições morais dele são diferentes. O que é que Deus faz? Deus governa sobre os homens conforme as suas disposições morais. Qual é a inclinação do coração de Judas? Trair Jesus. A inclinação do coração de Judas é essa. Deus tem um governo tão soberano que os próprios pecados dos homens concorrem para o propósito de Deus. E o pecado é de quem enfia a chave, não é do Senhor. E você vai ver isso, meu irmão, na Escritura inteira. Os homens pecando e Deus usando os pecados deles para a glória do Senhor. A despeito do erro, a despeito do pecado, Deus governa o mal para um bom fim. É nisso que nós estamos pensando, é esse o ponto. A despeito da má inclinação moral de Jacó, que engana o seu irmão, Deus conduz o erro para um bom fim, que é ter Jacó como descendência do povo israelita, como um dos patriarcas, um dos pais da fé. Temos a eleição aí como sinal claro do desejo de Deus. Então, a vontade de desejo e a vontade decretiva. Exatamente, são duas vontades, a gente está falando. A vontade de desejo e a vontade decretiva, ou vontade de propósito, né? Como eu citei. Deus não faz tudo o que lhe dá prazer, às vezes Deus faz coisas que ele não se alegra em fazer, tais como condenar o pecado. Deus não se alegra, não tem prazer em ver o pecador pecar, mas ele faz pela sua justiça, ele tem o propósito de condenar, e a justiça também dá glória a Deus. Difícil, né, meu irmão? Leva para digerir esse assunto aí, tá bom? Come junto com a lasanha. Esse é um assunto para meditar na Escritura. Leia Romanos. Conselho maior, leia Romanos. Vai ouvir lá o reverendo Augusto Nicodemos expõe o livro de Romanos. Romanos é um livro que vai discutir amplamente isso. Olhando então para esse miserável Jacó, estamos nas mãos do enganador, hein, meu irmão? Eu e você, o futuro da redenção da humanidade, a descendência de Cristo, está na mão do enganador agora. O que será de nós? Nunca teve na mão do enganador. Deus é soberano. A história da redenção, o autor é Deus, não é Jacó. Tem que parar com esse negócio de confiar no personagem, meu irmão. Deus vai alcançar Jacó. E Gênesis 28, do verso 10 a 17, narra um encontro espiritual. Como é que é a música lá? Os anjos descendo em todo... Não tem a música assim, que é da escada de Jacó lá? Tem, pô. As igrejas cantam aí. Anjos em todo lugar. É do padre essa, né? Tem uma pior do que a outra. Outro no altar, ou na porta. Não, tem um que é da escada. Marcelo Rossi, essa, né? Anjo em todo lugar, não é essa não. É a outra que eu queria. Deus vai aparecer em sonho a Jacó. E Deus vai dar a ele a visão de uma escada com um anjo subindo e descendo. Essa é a manifestação em sonho da comunhão de Deus com Jacó. Deus está manifestando o eterno por meio de um sonho. Deus está chamando Jacó mais uma vez à comunhão. E aí, afinal, o desfecho da nossa história aqui de Jacó é perceber o pecado e perceber a graça de Deus. Olha o pecado de Jacó. O triângulo amoroso, miserável, vai começar na poligamia já, né? 2 esposas. Problema de um casamento já é suficiente para um esposo e uma esposa lidarem, né? Essa bendita ainda tinha sua irmã como co-esposa e Jacó, as duas lidando com ele. Olha a idolatria desse texto, viu, meu irmão? A gente acha lindo, né? Jacó amar Raquel, que forma maravilhosa. Idolatria. Jacó queria só prazer e intimidade com Raquel. Raquel dizendo, dá-me filho, senão eu morro. Que lindo! Idolatria, meu irmão. Você precisa do Senhor para não morrer, não é de filhos. Se Deus não te der filhos, você vai se satisfazer no Senhor. É Deus a razão de viver. E Lia o tempo inteiro correndo atrás do marido. Lia dando filho para os outros, entregando os meninos assim, já de graça. Ela usava os seus filhos para conquistar o seu marido.
Ah, meu irmão, que terrível vida de pecado a gente vê ali naquela casa. E no final das contas, ainda assim, a gente vai ver Deus regenerando esse lar, Deus os alcançando com graça. E então temos a cena do val do Jaboque, né? Temos a cena ali de Jacó lutando contra o anjo do Senhor, se esforçando para receber a bênção divina. Esse é um texto muito mal utilizado pelos pentecostais, meu irmão. Seja cuidadoso ao ler esse texto. Por quê? Jacó entende agora o relacionamento com Deus. Ele quer se relacionar com o Senhor. E aquela luta representa o desejo dele de viver piedosamente agora perante o Senhor. É propriamente o que a gente está vendo da mudança da índole, da disposição moral de Jacó ali sendo transformada agora. O texto vai nos apresentar um anjo ali, meu irmão, que muito, muito provavelmente é Cristo. É o anjo do Senhor encarnado lutando com Jacó. Esse anjo não só vai encarnado de fato degladiar com ele, mas no final das contas o anjo vai abençoar Jacó e mudar seu nome. Anjos não têm essa prerrogativa na Escritura. Nós temos ali a presença de Cristo. E no final das contas, os esforços de Jacó nos ensinam sobre a perseverança e a oração na vida piedosa, de perseguir a comunhão com Deus. Deus vai, afinal, mudar o nome de Jacó nessa cena. Aquele não é mais conhecido como enganador. Agora ele é um dos patriarcas. É restaurada a esperança de Israel. Jacó vai ter seus filhos, dentre os quais um deles é José. E aí vamos para o Egito, né? Na próxima semana vamos para o Egito, tá bom? Que chique, né, Juliana? As pirâmides lá, dançar o pororó, nem crianças, pororó. Muito bem. Irmãos, Deus abençoe. Semana que vem nós voltamos aí com a nossa série.